a luz do mundo, porque Jesus é a luz do mundo e ele passou essa responsabilidade de luz para a igreja. Então você é a luz do mundo, nós somos luz, temos que brilhar como luz, nós somos as velas, os candeeiros, as lamparinas que não podem se apagar jamais, somos lâmpadas que brilhamos, embora a palavra de Deus seja a nossa lâmpada, nós também somos luzeiros, lâmpadas, faróis, que estamos no meio do mar, mostrando que ali tem uma pedra perigosíssima e o navio pode se chocar. Então nós somos esse farol, esse brilho que ainda brilha na terra, não deixando que a terra entre completamente na escuridão. Então, quero nesse momento já orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Depois vamos ler a Bíblia e vamos continuar a falar as coisas que temos a falar em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por esta bênção de estarmos presentes, pelos teus filhos que já se encontram aqui, Senhor, ligados no teu Face, aqueles nesse Face, aqueles que vão entrar também, ligados nas tuas mãos, no teu Espírito, na tua igreja, Senhor, reunida. Toma, Senhor, ao primeiro lugar, que essas sejam palavras de bênção para a vida dos teus filhos, que sejamos, Senhor, tocados com a mensagem de hoje, que tu possas nos falar ao coração o desejo da nossa alma, o desejo da nossa vida, que o Senhor seja a cada dia glorificado em nossa vida. Cada um de nós nos colocamos como luz para que sejamos usados para clarear, para brilhar na tua presença em nome de Jesus. Senhor, abençoa os teus filhos que estão aqui, alguns chegando do trabalho cansados, outros infelizmente impedidos de sair de casa, outros quem sabe já doentes, mas estão todos com este sacrifício fazendo, Senhor, com que este culto seja uma unidade total na tua presença. Abençoa os teus filhos que já estão ligados, Senhor, conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, que Deus abençoe vocês todos que estão aqui, já presentes. E eu quero começar, então, nosso trabalho de hoje lendo a palavra de Deus, para que depois de ler eu possa falar algumas coisas a respeito do candelabro, né, dos 7 castiçais de ouro, a sua representação e desde tudo que ele representa. Então, nós temos que ir lá no Antigo Testamento e temos que começar a ler a partir de Êxodo, capítulo 25, que é quando Deus estabelece a ordem para que o candelabro fosse feito. Então, capítulo 25 de Êxodo, nós vamos começar lendo a partir do versículo 31. Então, não precisa ler, como sempre, você vai ter esse material, vou postar amanhã mesmo esse trabalho especial sobre o candelabro. Esses textos vão para a página amanhã de manhã, talvez hoje ainda, hoje à noite, certo? Porque não estão na apostila, isso é um parêntese que estamos abrindo, porque alguns me perguntaram sobre essa questão do candelabro e a gente resolveu fazer então uma live especial para o candelabro, certo? Então, capítulo 25 de Êxodo fala a respeito dessa lâmpada que estaria acesa o tempo inteiro. Quando você lê aquele texto lá do capítulo 3 do profeta Samuel, do primeiro livro, que Samuel ainda era pequeno, você encontra lá Samuel sendo chamado por Deus e Eli dormindo e tal, e o texto fala de que os filhos de Eli, infelizmente, eram homens que não se preocupavam em cumprir o seu sacerdócio, e o texto foi bem claro lá, você vai encontrar que tudo aquelas coisas estavam acontecendo, fazendo com que Deus ficasse irado contra a nação. E o texto vai dizer que tudo estava acontecendo antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E depois que a lâmpada se apaga, a maldição acontece sobre a nação. Quando a guerra acontece, os filhos de Eli são mortos. Eli cai para trás, quebra o pescoço. Uma de suas noras dá à luz quase que num aborto espontâneo por causa do susto. E a criança sobrevive, e ela coloca o nome da criança de Icabô, ou Icabode, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Porque a glória de Deus estava no templo através da lâmpada de Deus,
que não podia se apagar. Por que que essa lâmpada não podia se apagar? Por que que esse fogo tinha que arder constantemente e não podia se apagar? Quando a gente fala de fogo, a gente fala de luz. No Antigo Testamento não existia energia elétrica, então a luz vinha do azeite queimando num pavio de linho retorcido, e nós vamos explicar então isso tudo para vocês a partir desse texto que vamos ler, Êxodo capítulo 25, a partir do 31. Então todos vocês agora podem acompanhar. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido farás o candelabro tanto com seus pedestais, vou mostrar, como suas hastes, os seus copos, seus cálices, as suas corolas formarão uma só peça. De seus lados sairão 6 braços. Então tem a haste com 6 braços. Aqui a peça, vou mostrar já já. Então tem a haste central e 6 braços, sendo 3 de cada lado, certo? Seus braços sairá 6 braços, 3 de um lado, 3 de um lado e 3 do outro lado, tá certo? Tá dando para ver claramente aí? Em seus braços haverá 3 copos, eu estou no 33, de modo de flores de amêndoa. Então tem aqui flores de amêndoa, todas elas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Tudo aqui. Flores de amêndoa, os seus copos como flores de amêndoa também, os seus cálices e corolas, assim farão os seus 6 braços que sairão do candelabro. Mas na haste central haverá 4 em forma de flores de amêndoa, com seus cálices e suas corolas. Então, em cada um tem 1, 2, 3, 4, que saem os cálices, e as corolas que vão segurar cada um dos cálices, cada uma das taças que vão segurar o azeite e o pavio lá dentro, certo? Muito bem. Versículo 35. E um dos cálices debaixo dos 2 braços formarão com hastes de uma só peça. Então, uma só peça, ele não era montável, desmontável, ele era todo inteiriço para carregar isso, era muito pesado, porque era de ouro batido, precisavam vários homens para carregar esse negócio, eu vou dizer para vocês já já. Muito bem. Então, eu estava no 35. Que o cálice debaixo dos braços formarão a haste de uma só peça, outro cálice debaixo dos 2 braços de uma só peça, e uma terceira haste debaixo dos 2 braços de uma só peça. Então, essa peça é uma delas, outra peça é uma delas, outra peça é uma delas. Tudo inteiriço, tudo interligado. Então, nós temos aqui a primeira haste, a segunda haste por baixo, a outra haste por baixo, formando 3 do lado de cá, 3 do lado de cá, e ao mesmo tempo, 1, 2, 3, certo? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, são 6. Agora, ao todo, essa é uma que forma 2, essa é uma que forma 2, essa é uma que forma 2. Então, cada uma dessas formando 2, 2 vezes 6 dá 12, as 12 tribos de Israel, certo? Vamos continuar. E aí, o texto está, onde é que eu tinha parado? Nos 6 braços do candelabro, versículo 36. Os seus cálices e seus braços formarão uma só peça com a haste, e todo será de obra de ouro batido. Então, tudo isso aqui será uma peça só de ouro batido, certo? Muito bem. Essa peça, ela tinha que ter altura suficiente para iluminar toda a área que era o tabernáculo. Então, a única peça que estava lá dentro. Entre cada uma dessas hastes, cada haste dessa tinha um côvado. Então, vamos fazer uma comparação do côvado com 50 centímetros, porque um côvado ele varia entre 40 e poucos centímetros, e há na Bíblia, inclusive em Ezequiel, côvados maiores de até mais do que 50 centímetros, chegando a 60. Então, se nós temos um côvado pequeno, que seria 40 centímetros, côvado é a medida que vai da ponta do dedo até o cotovelo. Isso é um côvado. E variava de quem era o construtor. Se o construtor fosse um baixinho que nem eu,
o côvado teria essa medida. O meu côvado, ele está em torno de 45 centímetros. Uma pessoa mais alta, cujo braço seja maior, ele chega a 50, alguns bem altos, bem compridos, o côvado chega a quase 60. Então, como essa medida de côvado variava, o que era usado como base era o côvado do construtor mor, aquele que era o responsável pela obra. Então, ele cortava uma vara chamada cana, que tinha a medida do seu côvado. Essa cana, que era a vara de medir, daí que vem a palavra cana para nós, porque quando você vê um canavial, todas as canas têm as mesmas medidas, a mesma espessura, a mesma altura, né? Então daí o nome cana, porque elas são milimetricamente iguais, né? Cana também é a vara de medir. Então, quando o profeta Ezequiel recebe do anjo, pega a vara de medir, o nome disso é cana. Quando você ouve os livros canônicos, por que eles são canônicos? Por que eles foram canonizados? Porque eles foram examinados, foram medidos, foram esmiuçados, foram investigados, foram averiguados, foram interrogados durante um período muito grande, que vai desde 325, no primeiro concílio de Nicéia, até 395, no último concílio de Constantinopla. Então veja que vão levar praticamente 70 anos para serem examinados esses textos. Então era examinado quem era o autor, era examinado os contextos, se eles batiam uns com os outros. Então essa história de dizer que foi Constantino que criou o cânon sagrado, isso é uma balela, isso é uma mentira. Constantino morreu, como eu já falei em lives aqui, em 337 morreu Constantino. O Edito de Milão foi 313, assinado na cidade de Milão. Eu estive lá com uma turma na cidade de Milão, estudamos lá um período lá sobre esse contexto da história de Milão sendo uma cidade importante onde o imperador ficava. Nem sempre o imperador ficava em Roma, embora o Senado ficasse em Roma, mas a residência pessoal de muitos dos imperadores era Milão. Por isso que Milão ditou a moda por muitos anos. De Milão vem muitas coisas. Quando você come um bife à milanesa, você está comendo um bife que era comido lá em Milão pelo Império Greco-Romano, que os grandes imperadores comiam bife à milanesa, feito da forma de Milão. Então, esse edito de Milão foi escrito lá em 313, dando autonomia para os crentes poderem ser crentes, liberdade do cristianismo, em 313 depois de Jesus, certo? Então, o que significa isso? Que esses livros que foram canonizados, eles foram investigados. Por quê? Porque cana quer dizer medir, vara de medir. Então, era uma medida de um cânon, de uma cana, ou seja, a medida de um côvado, dependendo de quem foi o chefe dos artífices que trabalharam para a formação desse candelabro, certo? Então, o candelabro original se perdeu, não se sabe para onde foi, talvez tenha sido levado, derretido em alguns lugares e tal, e ninguém sabe. Outros acham que Deus levou para o céu e está lá na glória. Mas o interessante é você saber que cada uma desses copos, dessas taças, elas tinham 50 centímetros, mais ou menos 50 centímetros. Entre elas era um côvado e meio, então dá mais ou menos 70 centímetros até um pouco mais, 75 centímetros, o que dá para uma pessoa passar entre uma lâmpada e outra. Por isso que Jesus caminhava entre os castiçais de ouro, entre uma lâmpada e outra. Os castiçais são 7 castiçais, certo? 7 lâmpadas. E é por isso que você tem que entender o texto bíblico. Como esse castiçal foi aceso, como o fogo veio para acender esse castiçal, aí você vai ter que ler direitinho lá em Levítico, no capítulo capítulo 9, versículo 23 em diante. Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, depois de saírem, e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu para todo o povo. Versículo 24 agora, do capítulo 9 de Levítico.
Pois saiu um fogo de diante do Senhor e consumiu o primeiro holocausto e a gordura sobre o altar. E vendo o povo, rejubilaram-se e prostraram com seus rostos em terra. Então o que fez o sacerdote, o sumo sacerdote Arão, ele pegou a sua tocha, nesse fogo que veio do céu em forma de raio, e foi lá e acendeu essa haste principal, que é a haste principal do candelabro. A partir dessa haste, ele foi acendendo as outras, daí as 7 lâmpadas serem acesas com um fogo que veio de Deus. Não era um fogo feito de forma humana, não era um fogo comum, não era um fogo que era estabelecido pela combustão de um material comum, humano, material dessa terra. Foi um fogo que veio de Deus originariamente no céu, certo? Por um raio, por alguma coisa que Deus mandou. Então, o que fez lá o sacerdote, o sumo sacerdote, o primeiro sacerdote, no primeiro sacrifício de consagração de tudo, depois de ungir todas essas coisas com o óleo santo, que representa o Espírito Santo, agora ele vai acender essa lâmpada com o fogo desse primeiro sacrifício, conforme nós estamos lendo aí. Você pode ter esse texto se você ver a live e guardar direitinho. É por isso que quando você lê Apocalipse no capítulo 4, você vai ver lá no capítulo 4, a partir do versículo 5, né, você vai ouvir falar desse candelabro, que diz assim, no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lâmpadas. Por isso que as cartas lá do capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse são 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que começa com Éfeso e termina com Laodiceia. São as 7 igrejas que brilham sobre a terra no período da graça de Deus sobre a terra. Então, no período da antiga lei que vem com Moisés, o candelabro era a luz de Deus que veio para brilhar. Então, todas as vezes que um sacrifício expiatório ia ser feito lá fora, no altar do sacrifício, o sacerdote cortava toda aquela carne, fazia toda aquela coisa que tinha que ser feita, jogava a carne sobre o altar do sacrifício e não ateava fogo. Depois ele se lavava na bacia de bronze, onde ele se olhava e se via todo cheio de sangue. Então ele se lavava para ficar limpo pela água da lavagem, da purificação. E depois ele entrava no primeiro véu, no santo lugar, no lugar santo, não no santo dos santos. Lá ele só entrava uma vez por ano, pelo sacrifício expiatório por toda a nação. Mas ele entrava no santo lugar com a sua tocha, acendia a sua tocha nessa haste do meio, na principal aqui do meio, acendia a sua tocha e com essa tocha ele ia lá fora e tacava fogo no altar do sacrifício e aquela oferta era queimada para que o aroma do cheiro subisse até as narinas de Deus. Por isso que a oração dos santos sobe como aroma suave nas narinas de Deus. Quando eles faziam o sacrifício expiatório, representava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, sendo totalmente destruído, o seu sangue completamente derramado, a sua carne toda dilacerada, para que depois viesse para nós as grandes maneiras de sermos iluminados por essa luz. A luz brilhou nas trevas e vimos a sua glória como a glória reluzente do Filho de Deus. Então, vimos a sua luz, a luz que está em Cristo, que veio sobre nós. Então, João fala sobre essa luz que brilhou, a luz do candelabro. É importante você entender, porque no capítulo 21, essa lâmpada vai continuar sendo observada. Lá no capítulo 21 de Apocalipse, o versículo 23, diz assim, ó, a cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam. Então, veja, na nova cidade,
na cidade que Deus vai preparar ainda lá no final, porque por enquanto nós vamos para o céu, ficamos um tempo lá, depois vem a grande tribulação, a gente desce, e depois vem o milênio, a gente reina com Cristo e tal. Aí vem um novo céu para nós, uma nova terra para aqueles que estiverem vivos e ficarem na terra. E como vai ser? Nessa nova fase não vai precisar de luz, porque nós já seremos corpos glorificados de luz. Então nós seremos a luz. Olha o que o texto diz: na cidade não necessita nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeça. Porém, a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro, que é Jesus, o sol da justiça, que brilha sobre nós, a resplandecente estrela da manhã, que brilha sobre todos, então não precisa mais de nada, e a sua lâmpada, a sua igreja. As 7 igrejas, as 7 lâmpadas representam nós, eu e você, nesse período que estamos vivendo, depois da morte de Jesus até a sua vinda em glória. Tá dando para entender? Então, como era feito esse candelabro? Ele era feito exatamente nas condições que foram estabelecidas. Percebam, você tem uma base, veja a base aqui, olha, não sei se você percebe daí direitinho, mas essa base tem esse lado, que é o lado de cá. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a primeira base é uma base maior, sextavada, são 6 lados. Os 6 representam o número do homem, certo? Porque o homem foi feito no 6º dia. Então, há uma primeira base que representa a base para o homem numa primeira instância, que representa uma primeira aliança, o Antigo Testamento. Depois, uma base menor, porque o Antigo Testamento é maior do que o Novo. O Antigo Testamento tem mais leis, mais regras, maiores escritores, maiores livros e tal. Então, o Antigo Testamento é maior do que o Novo. O Novo também é sextavado, é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases. Então está o Antigo Testamento sobre o Novo Testamento sobre o Novo, né, sobre o Antigo, e sobre eles, então, as romãs em forma de 4, 1, 2, 3, 4, as hastes formando também as lâmpadas, conforme vocês estão vendo. Então, a lâmpada de um lado, que representa uma aliança, o cordeiro no meio, que representa o Messias, e a outra aliança do lado. Então, uma antiga aliança, que representa a primeira base, e uma nova aliança, que representa a segunda base. Então, tudo isso já estava mostrando para todos os judeus que haveria uma nova forma de planejamento através do Messias, que o Messias seria um jeito deles passarem por um novo formato de regras, de leis, mas eles não entenderam nada disso. E até hoje eles não entendem, embora eles tenham isso aqui, embora já tenha um lá preparado, eu botei na minha página a foto do original que tem, do original não, uma réplica que eles já fizeram de ouro puro, tá lá. Mas pense bem, se essa parte aqui tem 50 centímetros, entre essa e essa tem 75 centímetros, então veja, 50 mais 75 são 125, mais 125 vão dar 2,5 metros do lado de cá, com mais 75 aqui que vão dar 3 metros e alguma coisa. Então, só o lado de cá tinha 3 metros e alguma coisa, e o lado de cá mais 3 metros e alguma coisa. Imagine uma peça gigantesca dessa, com mais ou menos 7 metros por altura também, em torno de 3 a 4 metros de altura. Então, ele era muito mais extenso do que alto. Para carregar isso no deserto, tinha que ter muita gente carregando esse negócio. Graças a Deus, essa peça não precisava ser carregada no ombro dos sacerdotes, como a Arca da Aliança. A Arca da Aliança só poderia ser carregada no lombo dos sacerdotes. Ela não podia ser carregada em carros de boi. Por isso que aquele problema aconteceu com Davi, quando ele bota a Arca da Aliança num carro de boi, vem dançando, fazendo aquele cultão, aquela coisa toda, que a gente pode até conversar sobre isso mais tarde. E Deus não gostou, porque a arca tinha que ser respeitada. Ela não podia ser carregada por burros, por animais. Você, que é o sacerdote, é que tem que carregar a responsabilidade da aliança de Deus.
Então veja, quando Nadab e Abiú, eles são fulminados, é por quê? Porque eles vão lá, matam a carne, certo? Matam o cordeiro, botam a carne em cima do altar e pegam qualquer fogo. A preguiça deles de andar mais ou menos uns 80 metros até aqui, acender a tocha dentro dessa haste principal e voltar com a tocha acesa para tacar fogo lá no altar do sacrifício. Colocaram qualquer fogo e Deus não aceita fogo estranho. Deus não aceita outro fogo queimando no seu altar que não seja o fogo que ele mesmo mandou do céu. Se o fogo não vem do céu, é estranho, Deus rejeita. Se o fogo não vem da glória de Deus para a nossa unção, para nosso refrigério, para nossa para refrescar a nossa vida, para arder dentro da nossa alma, para nos motivar, para nos levar para frente, se esse fogo não vem de Deus, qualquer outro fogo é estranho e Deus não aceita. Deus rejeita todos os tipos de fogo estranhos. Então, como é que era isso aqui? Era oco. Dentro dele tinha espaço para encher de azeite. E era o primeiro azeite da prensa de azeite que eu já expliquei para vocês como é que era. A prensa de azeite, botava as azeitonas dentro dos sacos, amarrava bem e agora começava a botar peso de pedra chamado momento. Então aquele primeiro momento que é o azeite virgem, é aquele primeiro que sai, o mais purinho, mais limpinho, é esse azeite que era tirado para colocar aqui para o servir da unção, para ungir as pessoas com óleo, para ungir as coisas que seriam consagradas ao Senhor e para alimentar o candelabro de ouro com as suas 7 lâmpadas. Então, era feito um pavio de linho retorcido. Já expliquei que o linho é um tipo de diferente do algodão, que também se faz para fios para se tecer roupas, né? Só que muito mais caro, muito mais precioso do que roupa de algodão é a roupa de linho. O linho é muito caríssimo, muito fino, muito especial. Então esse linho era todo colocado, retorcido, completamente retorcido, para que ele colocado aqui dentro ele pudesse inchar com o azeite, certo? Então era o azeite aqui dentro. Então veja, tem a peça de fora, mas dentro dela tem azeite. Por fora ela é ouro, mas por dentro é azeite. É assim que nós temos que ter a nossa aparência diante dos homens. Quando as pessoas olharem para você, não tem que ver um fracote, uma pessoa condenada, um velho qualquer, caído aos pedaços, choramingando, reclamando, pedindo misericórdia. Ai meu Deus, ai dói aqui, dói ali. Não, elas têm que olhar para você e ver um castiçal de ouro brilhando. E elas têm que achar que você é importante. Vocês se lembram lá de Moisés? Quando ele estava com as suas ovelhas no pasto e ele vê um fogo brilhando, ele vê um fogo e aquele fogo chama a atenção deles. O que chama a atenção de Moisés é o fogo. O que chama a atenção das pessoas que te olham é o fogo. Elas vêm para perto de você porque você tem um fogo especial, alguma coisa especial, alguma coisa há em você que te destaca das outras pessoas. Alguma coisa especial há nos obreiros que são ungidos por Deus, é o fogo especial que eles têm. Tem muita gente querendo ter o que você tem, mas eles não receberam do céu. O deles é estranho, o deles é fabricado, o deles é construído de um jeito lá humano qualquer. Mas você não, você precisa ter a unção verdadeira que veio do céu. Por isso que quando João olha para Jesus, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, o azeite, certo? Ele vos encherá do azeite, ele vos encherá de condição de mostrar o Espírito Santo para todos, e também com fogo, é o fogo que alerta, é o fogo que aquece, é o fogo que ilumina, é o fogo que chama atenção, é o fogo que atrai, é o fogo que consome, é o fogo que alimenta a panela para que ela nos dê alimento. Enfim, quando Moisés olhou o fogo, ele se aproximou e ele percebeu que era uma planta, uma sarça. Sarça é o nome da planta, já mostrei para vocês, já tem foto aí que eu coloquei na minha página a respeito da sarça, para que você visse que sarça é um arbusto
pequeno. Não é o nome da planta. Sarça não é o nome da planta. Bom, isso aqui é uma planta chamada sarça. Não. Sarça quer dizer arbusto pequeno. Um arbusto insignificante. Só que a sarça, ela tinha uma aparência, como se você já tivesse visto. Eu vou colocar na minha página, então, as fotos da madeira de acácia, as plantas chamadas acácia, as árvores de acácia. Quando você vê uma acácia no campo, você vai perceber que a acácia ela tem a sua base enterrada, o caule, e os galhos são em forma de candelabro. Por isso que a acácia é a madeira escolhida por Deus para fazer os seus materiais sagrados no tabernáculo. Eu posso falar depois sobre a questão da acácia, mostrando para vocês, depois que eu colocar fotos da acácia na minha página para vocês pesquisarem primeiro, certo? Então, voltando para cá. Ora, vejam, quem estava vendo esse candelabro tinha que saber que aqui dentro tinha um azeite. E esse azeite alimentava o pavio. O pavio representa Cristo, o azeite representa o Espírito Santo e o candelabro em ouro representa a divindade, certo? Então você vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo brilhando sobre todas as coisas. Era a única luz que brilhava naquela época. Então, para que as pessoas tivessem luz dentro de casa, elas precisavam de um candeeiro, de uma base, certo? A base é Deus, elas precisavam de azeite para pôr dentro, porque a base apenas é o recipiente para o azeite ser colocado dentro, e ela precisa também de um pavio, que é o pavio que fumega. Por isso que lá, quando você lê Isaías, ele diz que Deus não apaga de vez, ele não acaba, ele não despreza o pavio que fumega. A gente pode falar sobre isso mais tarde, com cautela, com calma. Até aqui, está todo mundo entendendo? Eu quero que você diga se você está entendendo para a gente poder continuar. Hein? Todo mundo entendendo? Hein, queridos? Muito bem, olha que coisa linda. Então você tem aqui a base, que é o Messias, um testamento para cá, um testamento para cá. O primeiro testamento é baseado no Messias, mas também em forma de três, porque sempre a Trindade, certo? A Trindade está agindo no Antigo Testamento sempre, e a Trindade vai agir sempre no Novo Testamento. Todos nós somos a igreja do Senhor Jesus. Daí 7 igrejas da Ásia, e todas elas estabelecidas dentro do mesmo conceito. Por que são 4 romãs? Vejam, 1, 2, 3, 4. Porque do lado de cá também 1, 2, 3, 4. 4 tem a ver com os 4 cantos da terra. Então, quando você posiciona essa peça com um dos lados mostrando o norte, o outro lado vai mostrar o sul. E agora essas pontas vão mostrar a região nordeste, a região sudeste, a região centro-oeste, a região, enfim, todas as regiões do mundo serão iluminadas com a luz que vai sair desta lamparina aqui, deste candeeiro, deste candelabro, que é a luz de Deus sobre os homens. É a igreja iluminando os 4 cantos da terra. Então, quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, somos nós que brilhamos. Quando você vê lá em Apocalipse, Jesus andando no meio dos castiçais de ouro, andando aqui no meio, é Jesus andando no meio da sua igreja. Nós somos a luz que temos que brilhar. Agora, por exemplo, quando o espírito do anticristo está se apoderando do planeta Terra, quando tudo está sendo preparado para esse ditador cruel, esse déspota cruel, se apoderar de todas as nações, como ele vai fazer, eu não quero nem pensar, mas ele vai fazer, tudo está se cumprindo, é a Bíblia que está se cumprindo, as coisas já estão se coordenando, as nações já estão se mexendo, alguns já estão se preparando até com material bélico para a guerra, não é? E o anticristo vai trazer uma proposta de paz e todo mundo vai achar que é uma boa, e todos, inclusive Israel, vai achar que ele é o verdadeiro Messias, porque ele trouxe paz. Mas Paulo nos diz que quando todos estiverem falando de paz, haverá repentina destruição, porque o anticristo vai se revelar como sendo o verdadeiro mentiroso, não é? Porque o pai da mentira é o diabo. Então nós somos a luz. E eu queria perguntar para você o que você tem sido esses dias.
Qual tem sido a forma de convivência sua com as pessoas que estão ao seu lado? O que as pessoas que estão olhando para você estão vendo? Elas estão vendo o brilho do Espírito Santo, a luz que ilumina ou não? Então, voltando para Moisés, quando Moisés chega, ele é chamado a atenção por aquela sarça simples, que não significava nada, um arbusto que nem nome tem, mas ela estava queimando na presença de Deus. Então, é a luz da sarça que chama a atenção de Moisés. Depois Moisés vai fazer grandes coisas, maravilhosas, e a sarça é esquecida para lá, porque a sarça não é importante. Importante é o fogo que chama a atenção de Moisés. Você não é tão importante. Importante é o fogo que está em você. É a luz que está em você, que precisa brilhar. Quando eu começo a achar que eu sou muito importante, a luz que brilha é a minha. E aí é fogo estranho, Deus não gosta. Deus não gosta quando você começa a querer aparecer. E é esse o problema de muita gente. Ele começa pequenininho, daqui a pouco ele começa a ser aplaudido, daqui a pouco alguém começa a dizer, oh, que homem maravilhoso, como ele prega bem, como ele sabe cantar bem, como ele toca bem, e daqui a pouco ele já é um artista, daqui a pouco ele já está achando que ele tem que ser recompensado. Agora ele deixou de fazer de graça para começar a cobrar. Ontem mesmo alguém disse para mim, quanto custa a sua apostila? Eu digo, não, está de graça, basta você entrar no Messenger e clicar lá que você recebe a apostila de graça. O senhor deveria vender uma coisa tão rara, uma coisa tão preciosa, uma apostila tão boa, e me encheu de elogios. Eu falei, querido, mas eu, graças a Deus, já estou satisfeito com a vida que eu levo. E eu não preciso mais vender, eu acho que agora está na hora de eu dar essas coisas. Eu tenho muitos outros que eu quero colocar à disposição, porque o Senhor me deu e eu estou dando de graça. Eles não entendem, porque eles querem vender CD, eles querem cobrar dinheiro para ir nos tais lugares, eles ganham muito dinheiro nesse negócio e vira uma profissão. Então, o púlpito agora virou um palanque onde as pessoas cobram muito bem e ganham muito bem. Por isso que elas estão apavoradas com essa sensação de igreja fechada. Porque é um problema sério. A maioria desses templos majestosos gastam muito dinheiro. E para sustentar isso tudo, não é muito fácil. E tem pouca gente que é fiel. Pouquíssimos são fiéis, que mesmo não estando indo à igreja, continuam depositando os seus dízimos na conta da igreja, depositando os seus valores, suas ofertas. É muito pouco o número dos fiéis. E louvamos a Deus, porque na nossa igreja o povo é fiel, e até aqui o Senhor tem nos abençoado, e eu quero parabenizar aos membros da nossa igreja, porque eles têm sido fiéis, e as contas da igreja estão sendo pagas, mesmo sem as reuniões acontecerem, e através dessa comunicação tão pouquinha que nós temos aqui, a igreja acaba recebendo uma porção da palavra de Deus todos os dias. Eu acho até que melhorou, porque antes nós tínhamos o culto de terça-feira, culto de quinta-feira, culto de domingo de manhã, agora nós temos culto todos os dias, e todos os dias eu vejo o rostinho de cada pessoa. Estou vendo aqui o rostinho do Alessandro Lopes, estou vendo ali o rostinho da irmã Eunice, estou vendo ali o rostinho do Márcio, estou vendo ali o rostinho da Carmelita, da Jaqueline, estou vendo ali o rostinho de tanta gente que eu não conseguia ver nos cultos, se eu fosse num culto comum, porque às vezes a gente está no culto, a pessoa vem, vai embora e a gente quase não tem tempo de dar atenção a todos, né? Mas por aqui a gente está tendo essa facilidade. E depois que o culto acaba, mesmo assim a gente ainda pode bater papo durante todo o tempo, até de madrugada, às vezes com alguns. Por quê? Porque alguma coisa está acontecendo. Essas pessoas estão recebendo o Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa chamada. Fomos chamados para sermos luz, e você é luz. Você foi chamado por Deus para ser lâmpada. Sim, no meio a um deserto enorme, você tem que ser uma voz que clama, que chama as pessoas, que traz as pessoas. Não deixe que a luz de Deus se apague em você, para que brilhe em você uma luz que não seja a verdadeira luz. Então, o que brilhava durante a noite, quando o sacerdote entrava lá no santo lugar, o que brilhava lá dentro era essa lâmpada, a lâmpada de Deus. Por isso que lá, como eu já falei no primeiro livro do profeta Samuel, quando essa lâmpada se apagou, aí como é que vai ser? Como é que vai fazer o primeiro sacrifício de novo?
Aí é por isso que você vê quando Salomão constrói o templo, ele vai fazer o primeiro sacrifício, que ele faz a sua consagração ao Senhor, mais uma vez desce fogo do céu, aí consome lá o altar do sacrifício, e mais uma vez o fogo de Deus é usado para acender de novo o candelabro, dessa vez um novo candelabro feito por Davi, porque o primeiro já tinha desaparecido. Então vejam que coisa fantástica é esse instrumento aqui, né? De glória, de majestade, de brilho, de esplendor para brilhar. Por isso que ele tinha que ser de ouro puro. Ele pega você, cheio do azeite de Deus, e faz você brilhar como ouro. E em você está o fogo de Deus que chama a atenção das pessoas. E é por isso que Satanás não pode tomar poder completo da terra, porque ele é trevas. Enquanto nós estivermos acesos, enquanto nós estivermos brilhando, enquanto a nossa luz estiver acesa, o nosso fogo estiver aceso, enquanto nós estivermos esperançosos, na fé confiante no Senhor Jesus Cristo, a nossa lâmpada não vai se apagar e as trevas não vão conquistar a terra enquanto nós estivermos aqui. Mas o que Deus vai fazer? Ao invés de apagar a lâmpada, pelo contrário, ele vai pegar esta lâmpada e vai levar para a sua presença. E aqui a terra será entregue ao anticristo e todas as suas destruições. Então que o Senhor faça de você um candeeiro, que você seja uma lâmpada. Nós somos as igrejas do Senhor, que todas unidas numa só. Embora sejam 7 em lugares diferentes, embora elas se apresentem em bairros diferentes, em países diferentes, em estados diferentes, em cidades diferentes, mas todas unidas a um único centro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ao mesmo tempo é o centro da igreja e ao mesmo tempo é o Messias esperado para as duas alianças com Israel. Eles estão esperando ainda esse Messias, mas nós já o temos e nós já o adoramos, porque ele é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, coloque suas dúvidas escritas. É importante que você se comunique comigo dizendo: eu entendi, não entendi, o porquê disso aqui, porquê daquilo outro. Se precisar de uma explicação melhor, eu estarei pronto para te ajudar, porque então no céu vai ter surpresas, no inferno também, se você for para o inferno, porque eu não estou querendo ir não, certo? Então, seja você a lâmpada de Deus. Deixe que o azeite penetre dentro de você. Deixe que o brilho do seu rosto mostre o que está por dentro de você, porque o coração alegre faz o que com o rosto? Hein? Dá um rosto rancoroso, um rosto com semblante de dor, de desespero. Por isso que eu gosto daquele hino, né? É tão lindo que diz: eu não creio num Cristo com o rosto ferido, eu creio num Cristo que é vencedor. Então, o nosso Cristo é vencedor. E que você seja a verdadeira luz que brilha na escuridão. Você faz parte da igreja do Senhor. Nós fazemos parte destes 7 castiçais de ouro que brilhamos nesta terra. Ainda estamos vivendo, somos ainda a igreja do Senhor. A igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, ainda estamos por aqui. Mas ainda estamos brilhando, estamos com o fogo ardendo, e que esse fogo esteja sobre nós, que você seja cheio do fogo de Deus e que todos nós possamos glorificar o nome do Senhor e que isso jamais se apague na nossa mente, que nós temos que brilhar. Então, esteja sempre atento. Cuidado com as coisas que você posta, cuidado com as coisas que você fala, cuidado com as coisas que você coloca para as pessoas. Eu estou procurando me policiar bastante. Agora vi mesmo uma postagem dizendo que quem segue o fulano de tal é inteligente, quem não segue é idiota. Quer dizer, eu devo ser idiota, porque eu não sigo nem o fulano de tal, nem o outro, quer dizer, eu não sigo ninguém. Eu sou mais idiota ainda, porque eu não sigo nenhum dos dois. Então, no fundo, eles estão assim, se agredindo. Essa discussão toda está separando famílias, está separando igrejas, está separando rebanhos, e a luz verdadeira do Evangelho está dando lugar a uma outra luz, a um fogo estranho, a um fogo do diabo, que corrói, que consome, que acaba, que destrói, que leva para o inferno. Não, vamos deixar o nosso castiçal brilhando como ouro,
porque somos ouro refinado, ouro puro, mais belo e mais fino do que o ouro de Ofir. Você seja esse castiçal de ouro, que a sua vida seja uma fornalha de fogo ardente para aquecer todos aqueles que se aproximam de você, que o brilho do teu rosto resplandeça, para que as pessoas venham a você aceitar o Evangelho, se aconchegar com o Evangelho, procurar em você a presença de Deus na tua vida, que você seja uma luz que brilhe no meio da escuridão. Não se misture com as trevas, não se misture com os porcos, porque tu vai ficar com o cheiro do porco, não se misture com as trevas, porque tu vai perder a luz lá no meio das trevas. Não, seja luz, você é luz. Amém? Diga aí, eu sou luz. Escreva aí, eu sou luz. Eu quero ser uma lamparina, em nome de Jesus. E por menor que seja a lamparina, por menor que seja, se eu apagar todas as lâmpadas que estão aqui e acender um simples palito de fósforo com uma cabecinhazinha tão pequenininha, eu acender esse palito de fósforo, aquele pequeno palito de fósforo com a sua cabecinha minúscula vai ser mais poderoso do que todas as densas trevas, porque ele vai afastar as trevas e com ele eu vou conseguir enxergar aquilo que eu preciso enxergar. Se nós nos unirmos como pequenas luzes, seremos a luz do mundo. E é isso que esse mundo está precisando. É isso que nesse momento de dor, de luta, de tristeza, de problemas passando para todo lado, de vírus atacando, de gente perdendo emprego, de gente sendo demitida, de gente apavorada com toda a situação econômica do país, nós precisamos brilhar. Precisamos dar a essas pessoas uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de que existe um Deus que está à espera de todos os desamparados, de todos os que estão desprotegidos. Jesus é essa pessoa. Amém, querido?